Bom, tá gravando. Vamos lá, pessoal. O objetivo dessa aula aqui, né, é a continuação da aula de instalação do DataGen, né, do Blocks. E aí nós já instalamos aqui, né, nas pastas, tudinho, as 3 pastas que nós baixamos do GitHub. E a partir desse momento, né, nós vamos pegar essas pastas aqui e adicionar elas dentro do nosso editor de código. Tá? Nesse caso aqui, eu estou sugerindo que se use o Visual Studio Code, né, mas pode ser usado também o WebStorm, também que é um editor que eu usei bastante aí já. Acho bem interessante. Ou qualquer outro, né, editor de código também vai servir. Né? Não vai ter problema de compatibilidade. Só evitar, de repente, também, né, o uso de algum editor que queira criar muitos arquivos auxiliares ali dentro da pasta. Isso pode trazer algum problema, tá? Especialmente se não tiver se os arquivos que ele criar não estiverem no Git ignore, tá? Então é interessante que, de repente, se for usar um editor que crie muitos arquivos auxiliares, colocar a extensão desses arquivos auxiliares ali no Git ignore. Então, beleza, vamos lá. Então, o primeiro passo aqui, eu vou ligar aqui a lupa, para ver se dá para enxergar. O primeiro passo é importar, né, o projeto aqui. Aqui ele tem no Visual Studio Code, é bem simplificado, né? Então, acho que basta abrir aqui o folder, né? Abrir a pasta, que já vai funcionar. Né? Então, eu vou vir aqui na parte documentos, GitHub, e vou abrir, por exemplo, a pasta do Data Generator. Né? E aqui ele já vai abrir para mim. Vou tentar reduzir um pouquinho aqui para ver se cabe na tela. Ainda estou me batendo um pouco com essa lupa, mas acho que já consegui melhorar ela em relação à aula passada. Ele está dizendo que o GitHub não foi encontrado, né? Depois a gente pode ver como a gente faz para adicionar o Git dentro do Visual Studio Code, porque eu acho que vai ajudar bastante a adicionar esse cara. Eu não sei se apertar aqui ele vai conseguir. Vamos ver, né? Ele vai me redirecionar, na verdade, né, para eu baixar e depois linkar. Mas aí depois a gente vê, então, como é que a gente linka, tá? Mas é interessante que vocês façam essa linkagem, né? Ele está pedindo o Git mesmo, né? Não é o GitHub, ele está pedindo o executável do Git. Isso vai permitir com que ele faça, eu acho que alguns gerenciamentos aí dentro do próprio code. Tá? Então, vamos lá. Aqui, então, ele vai mostrar a pasta todinha, né, pra gente. Tá? Então, é como se eu viesse aqui no explorador de arquivos, né? Como se eu estivesse aqui no explorador de arquivos e entrasse aqui na pasta, então ele vai mostrar todos esses arquivos, tá? É lógico que ele vai ter aqui a cara dele, né? Vai dar uma outra cara, mas é a mesma coisa. Opa, e no botão errado. Então, o principal arquivo aqui, né, do Data Generator é o arquivo main, né? Ele é o arquivo, digamos, que vai iniciar todo o código, tá? E o arquivo main em si, ele é muito mais um arquivo de gerência, né, do que está acontecendo ao redor da tela, enfim, coordenando a tela, do que mostrando elementos visuais em si, tá? Então, ele se preocupa aqui, por exemplo, com a formação das windows, né? Então, tem algumas windows lá que aparecem, a main window, né? Que é aquela que a gente viu na aula passada, quando eu executei o projeto. Tá? A gente vai ver ela mais para frente também. E então, ele se preocupa mais com essas configurações mais acessórias, mais gerenciais, né? E aí tem bastante código aqui, tá? Bastante código mesmo. Então, ele vai configurar cada uma das coisas. Tem as funções aqui, ó, create window, né? Add vis window menu. Tá? Então, pelas funções existe uma espécie de organização, mas essas funções também são bem gigantescas, como vocês puderam ver, né? Então, por exemplo, create window aqui, né?
Ele vai começar um new browse window, esse cara aqui, ele é do Electron, né, é uma classe do Electron, aí ele cria uma janela com essas dimensões, né, pega o ícone, tá? Então, são configurações desse tipo, né, que vão aparecer aqui. Qual é o tamanho da janela, qual é o ícone que aparece, né? Se tem o menu ou não tem o menu, quais são os menus. Então, deve ter algum momento por aqui, por exemplo, o menu, olha lá, né? Então, ele cria aqui um menu, submenu, né? Olha aqui, create template file, né? Menu template file. Então, esse aqui é o menu do file, né? Do arquivo, tá? Então, o que é que tem no arquivo? Ah, ele tem um new model, ele tem um delete model, tem um new dimension. Tá? Então, essa função create window aqui, ela vai justamente dizer o que que tem dentro dessa janela, tá? Então, a gente pode executar o projeto aqui só para a gente relembrar, né, o que que tem na janela. Olha, está até rodando aqui o projeto já. Deixa eu ver aqui. Está rodando ele aqui, ó. Só para a gente lembrar, ó, então, olha, esse create window, né, ele vai basicamente criar essa janela toda aqui, tá? Sem pensar no que está aparecendo como conteúdo, tá? Então, por exemplo, esse model aqui, esse dimension, nada disso ele vai controlar. Ele vai controlar simplesmente essa casca aqui, que é a casca do Windows, né? Então, esse frame, e os menus, que também são menus nativos do próprio Windows, ó, tá? Então, esses menus nativos, ele vai dar conta de criar dentro desse arquivo main, dentro da função create window, tá? Então, aqui, ó, só para te lembrar, new model, delete model, né? Tem os atalhos. Então, ele também vai ser declarado aqui, né? Inclusive. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Opa, subir um pouquinho. Vamos ver se a gente acha aqui onde é que está de novo. Tá aqui, o menu file, por exemplo, né? Então, tá aqui, ó. Os atalhos, né? Inclusive, tá? Aqui ele tem um if da plataforma, né? Se a plataforma for do Mac, então aqui ele já deixou ajeitado, né? Para trocar o control pelo CMD, né? Quando você está usando o Mac, tá? Então, new model, new delete model, né? New dimension, então todos aqueles arquivos vão aparecer aqui e eles vão ser criados aqui nesse arquivo main.js, tá? Então, vem vários tipos de menus aqui, então é bem gigantesco mesmo o negócio, mas é bem intuitivo ao mesmo tempo, tá? Então, temos essa função, create window, tá? Temos uma de WebSockets aqui. Esse WebSockets, ele basicamente é utilizado para fazer a comunicação com a janela de visualização, tá? Assim como ele também pode ser usado para outras funções de comunicações externas ao programa, tá? Então, é por isso que quando se inicia o Visual Application, ele pede uma autorização no Windows, né? Para te usar o arquivo na rede. Então, é justamente porque ele está usando esse serviço aqui de WebSockets, tá? Esse serviço aqui também está bem inicial, tá? Então, tem coisas bastante aqui também para aumentar, ou para ajeitar, ou para corrigir bug, né? Por aí vai. E aqui tem as chamadas, né? Quando ele está disponível, então, quando ele está pronto, né? Ele vai criar a janela. Quando ele fechar todas as janelas, ele vai sair do programa, né? E quando ele estiver ativo também, se a main window for nulo, né? Se não criou ainda, então ele vai criar a window. Tá? Então, isso aqui deve ser um fix para o OS X, né? Para lá para o Mac, porque a questão de janelas lá é um pouco diferente do que acontece no Windows, tá? Ok. Então, dito isso, né, nós temos aqui no... Não sei se eu consigo controlar por aqui. Tá aqui, consigo. Aqui no Blocks, né, então,
Já falei que no main, né, ele cria simplesmente a janela, né, sem se importar com o conteúdo interno dessa janela. Então, o conteúdo, a janela e os menus, né? Então, o conteúdo interno dessa janela, ele é criado em outros arquivos. Tá? Quais são esses outros arquivos? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui a referência para ele. Mas provavelmente ele pode estar aqui no Create Window, né? Eu já sei que eles vão estar por aqui, por essas pastas, ok? Provavelmente aqui na UI, por exemplo, né? UI Logic, tá? Então, esses caras aqui vão ser todos criados aqui, né? Mas vamos ver se a gente acha aqui a chamada para ele, né? Dentro da janela. Vamos ver se a gente acha aqui, ó. Main window. Tá aqui, ó. Load URL, né? Ó, ele vai chamar o index HTML, tá? Então, o que ele está rodando dentro da main window, né? Ou seja, o que ele está executando dentro da main window é esse HTML, tá? Então, é isso que o Electron faz. O Electron, ele permite que tu use o Node.js, né? E ele cria uma janela do Windows, do Mac, do Linux, tá? Ele te permite essa criação, né? E, ao mesmo tempo, te permite colocar dentro dele, né? Dentro dessa janela, um HTML, tá? Então, um HTML que serviria lá para ser aparecido na web, ele vai aparecer dentro da aplicação, dentro da casca do, de uma aplicação Windows, tá? Então, vamos dar uma olhada nesse index, né? Aqui nesse index HTML. Né? Então, aqui o index também deve ser um pouco grande, né? Mas ele deve ter aqui principalmente as áreas, né? Que estão sendo divididas ali, né? Os painéis, ó, né? Sidebar. Então, deve ter aqui também algumas bibliotecas que ajudam a gente a fazer isso, né? Então, por exemplo, aqui nós temos o Photon. O Photon, se eu não me engano, ele é usado para dar esse estilo na aplicação, tá? Essa decoração. Então, por exemplo, a cara desse botão aqui, né? Ele é uma bordinha cinza, tem esse cor de background, tem essas divisórias, né? Então, todo esse estilo, né? Ele deve ser dado... Opa, apertei aqui para um botão errado. Index. E é pelo Photon, tá? Temos alguns outros acessórios aqui também que ajudam a gente, né? Temos aqui esses chips, também deve estar sendo usado para alguma coisa. Esse tip deve ser para esses menus de contexto que aparecem quando tu coloca o mouse em cima, tá? Por aí vai. Então, dá tempo de estudar aí cada um desses caras, né? Devagarzinho, e vendo. Mas eu acho que é interessante ir vendo conforme a necessidade, tá? Então, precisei fazer alguma coisa, então eu venho e dou uma olhada, né? Ok, então tem as divisórias, tá? Os controls e tudo mais. Essa é uma forma de você ver a estrutura do projeto, né? Estrutura que eu falo é essa estrutura mesmo aqui, né? O que está escrito aqui, o que está escrito assado, como é que está dividido, como é que está estruturado, tá? Essa é uma forma. A forma mais interessante que eu acho, não é, principalmente se você tiver perdido, né? Se você tiver, não sei o que eu tenho, onde eu tenho que mudar para adicionar aqui um botão, né? Como é que eu faço para adicionar um botão aqui do lado? Então, a melhor forma não é olhar diretamente no código. A melhor forma é você vir aqui na própria aplicação, tá? E chamar um comando aqui, né? Que é um comando estilo do Google Chrome mesmo, né? Interessante que o Electron, o que ele faz é pegar o renderizador do Google Chrome e colocar junto dentro do projeto, tá? Então, ele só faz isso, ele pega o renderizador do Google Chrome, pega o Node, junta as duas coisas no mesmo lugar e aí te dá as interfaces para te fazer. Então, esse programa aqui, né, ele vai ter um comando aqui, tipo Ctrl Shift J, deixa eu ver se funciona. Não, Ctrl Shift K, Ctrl Shift I.
Então, Ctrl Shift I, nesse caso aqui, né? No meu caso. Tá? Apertei Ctrl Shift I, ele vai abrir uma janela de desenvolvimento mesmo, né? Desenvolvimento. Você vai conseguir ver console, vai conseguir ver a estrutura da página, tá? E isso vai te ajudar bastante, bastante mesmo, né? Então vai ajudar bastante a entender aqui o que é cada coisa aqui, né? Então, por exemplo, uma das ferramentas mais interessantes que nós temos aqui é esse cara, ó, esse botãozinho aqui, que é selecionar um elemento na página inspecionando, né? Através da inspeção. Então, clica nele e aí ele vai dar uma espécie de highlight em tudo quanto é coisa aqui que tem aqui dentro, exceto nos menus, ó, tá vendo? Como o menu não faz parte, né? Tá? No menu não faz parte, é só esse conteúdo interno aqui mesmo, tá vendo? Interno na janela. Então, ele vai te permitir olhar cada uma dessas coisas de maneira interativa, né? Isso é muito interessante. Então, como eu falei lá, eu quero adicionar um botão, né? Não sei onde eu adiciono. Então, eu venho aqui, inspeciono o botão, né? Vejo como é que está estruturado. Olha. Então, percebe que tem uma div, essa div contém os botões. Isso dá para perceber claramente aqui ao passar o mouse por cima, né? Então, eu venho aqui, por exemplo, na div, aí eu já consigo, quando eu clico, né? Cliquei, aí ele sai da inspeção, já selecionou onde é que está o meu código, tá? Dentro do HTML. Então, posso vir aqui, abrir. Ele está dando um errinho aqui que eu não sei o que é. Depois eu vejo se eu apertei alguma coisa errada sem querer. E aqui, ó, eu consigo também, ao selecionar a parte do código, também ele já vai dando highlight para mim ali, ó. Tá vendo? Então, poxa, então para adicionar um botão, basta adicionar um novo botão aqui, né? Fazer uma cópia desse cara. Aí a primeira coisa que você tem que ver, esse código, ele pré-existe na aplicação ou ele foi gerado via código, tá? Existe interfaces gráficas que são pré-existentes desde o início, desde a fundação, e tem códigos que tem elementos gráficos, né, que são gerados. Então, provavelmente, muito provavelmente, esses elementos aqui, ó, né, essa tabela, né, um TD aqui, ó, tá vendo aqui? TD, THEAD, né? Então, ele é uma tabelinha que guarda aqui a configuração do meu modelo gerador, né? Essa tabela, ela é gerada conforme o modelo. Então, muito provavelmente, você não vai abrir o HTML aqui e enxergar um TD desse aqui, né? Não vai enxergar uma dimensão, não vai enxergar essa string Dimension 1, né? Dimension 1, numeric, né? Não vai enxergar essas coisas. Por quê? Porque isso é gerado conforme o meu modelo. Eu vou mudando o meu modelo, isso vai mudando também. Então, isso não faz parte da interface estática, né, da aplicação. Porém, é muito provável que um botão como esse aqui, ou como este aqui, né, ele faça parte independente do modelo, né, independente de uma geração de código. Tá? Então, é uma coisa que não vai mudar. Né? Ele vai ficar aí, paradinho. Né? Então, a gente pode verificar se ele está lá no HTML da seguinte forma. A gente clica nele, né, aí vem aqui, ó, dá para ver que esse cara, que esse button, né, é aquele botão ali que está com highlight, né, tem um balãozinho em cima dele também. E a gente pode pesquisar tanto a palavra button, quanto o ID, quanto o class, né. Então, o ID é mais certo, né, porque o ID é único. O ID tem que ser único, tá? Então, eu posso dar 2 cliques aqui, ó, ele vai abrir para mim, eu vou dar o Ctrl C, vou alterar aqui para o meu HTML e vou pesquisá-lo. Eu vou dar um Ctrl F, Ctrl V e eu achei aqui meu botão. Tá? Então, eu posso aqui agora, né, fazer qualquer tipo de modificação nesse meu botão. Ou até adicionar um botão do lado. Né? Vamos tentar adicionar um botão do lado lá, igualzinho, uma cópia, né? Então, eu vou copiar essa linha e vou salvá-la. Tá? Copiar lá embaixo e salvar. Então, é o mesmo botão. Lógico que eu tenho que mudar o ID, né? Porque não é que vai dar erro, não vai dar erro, né? Não vai travar o teu programa.
mas toda vez que a gente tentar achar esse botão, a gente não vai conseguir, porque tem 2 botões com o mesmo ID. Tá? E aí, vamos rodar novamente o projeto. Tá? Lógico que ele não vai aparecer aqui de cara, né? Precisaria rodar novamente o projeto. Existem 2 formas. Você pode vir aqui no console e... Cadê o console? Tá aqui o nosso amigo console. Né? Você pode vir aqui no console, dar Ctrl C, e ele vai travar esse projeto e vai... Aí tu dá um npm start novamente, ou seja, chama novamente esse comando, ele vai rodar de novo. Né? Ou você pode... se for uma mudança, principalmente se for uma mudança de interface gráfica, para ser mais rápido, você pode simplesmente dar um refresh nessa página, como você dá num browser. Esse que é legal também. Então, se você estiver mexendo no conteúdo que tem a ver com a interface gráfica, você simplesmente dá um refresh aqui, ó. Eu vou apertar o F5 aqui, como se eu estivesse num browser. Eu clico aqui nessa parte da interface e dou um F5. Ele deu como se fosse um refresh na minha página, né? Tá? Então, se a mudança de código que você está fazendo é em arquivos como aqui o main, por exemplo, né? O refresh não vai funcionar. Mas se for alguma coisa dentro do HTML, né, ou dentro de um JS que está dentro do HTML, tá? Então, o F5 vai funcionar, tá? Ele vai funcionar, só apareceu aqui o nosso 4º botão, tá? É uma cópia desse outro aqui, né? Tá bom? Então, é lógico que eu vou desfazer essa mudança, né? É uma mudança só que a gente fez só para fazer um teste, mas é perceptível isso, né? Eu vou logo tirar ela aqui antes que eu me esqueça. O GitHub não vai deixar eu esquecer, ó. Se vocês forem perceber aqui também, o GitHub, puxa vida, tá meio maluco aqui o negócio. Aqui, vamos lá, olhar o GitHub aqui. Então, se eu vir aqui no Data Generator, ele já vai aparecer para mim e apareceu o que eu mudei. Ele apareceu aqui já para mim, ó, que eu mudei lá no index.html, né, o meu arquivo, e eu adicionei, assim, por estar verde, mais esse maisinho aqui, essa linha, tá? Então, ele vai perceber todas as mudanças que eu fizer. Tá? Geralmente, as mudanças, elas são linha a linha. Ele não vai perceber um caractere que tu mudou, né? Ele vai perceber uma linha. Então, adicionar um caractere, ele pode até, em certos momentos, conseguir verificar que tu mexeu um caractere, mas, de repente, passa ali uns... eu adicionei uns 50 caracteres, né? Aí ele já considera que tu removeu uma linha e adicionou outra diferente, tá? Então, sempre linha a linha aqui no GitHub. Beleza? Então, o GitHub não vai deixar eu esquecer que eu mudei isso, né? Mas, de qualquer forma, se eu fizer alguma outra mudança que seja interessante de ser mantida, né? E eu acabar me confundindo e fazendo commit dessa loucura que eu fiz, eu vou logo tirar, tá? Então, vou tirar aqui essa linha que eu adicionei. Professor, Pode falar. só uma informação em relação ao F5, que às vezes quando a gente dá o F5 no navegador, ele atualiza de acordo com o que está na cache. Aí quando a gente dá Certo. Shift F5, aí ele ignora a cache. Porque às vezes pode a gente fazer alguma atualização, dar o F5 e ele Certo. não atualizar. Certo, verdade. Sim. Mas nesse caso aqui, ainda continua valendo as modificações, só atualizam para as mudanças que estão dentro do HTML ou dentro do JS, tá? Continua valendo. Se tu fez uma mudança no main, né? O main, ele está fora do browser, né? Ele está fora dessa instância de browser que o Electron cria. Então, por isso que o F5 não vai funcionar, tá entendendo? Qualquer mudança que você fizer no main, por exemplo. Fizer uma Certo. mudança aqui, e você der o F5 lá, não vai funcionar. Você vai realmente ter que dar o Ctrl C lá, né? Travar o projeto, voltar com o npm start. Ou então fechar a janela também funciona. Tá? Fecha a janela e... deixa eu fazer o teste aqui da janela. O teste aqui da janela. Fechar a janela, pá.
Então, quando eu fecho a janela, ele por conta daquele último pedaço lá que a gente leu, né? Eita, não, espera aí. Muito código. Então, aqui, por conta desse último pedacinho aqui, ó, quit, né? App quit. Ele vai sair da aplicação. Então, deixa eu achar aqui o comando. Ele nem saiu. Deve ser por causa do Visa Application. Tem que fechar até a última janela, né? Vamos ver se ele saiu. Não saiu. Bom, vamos encerrar então ele aqui. Pronto, Ctrl C. E aí, npm start, ele inicializa de novo. Por algum motivo ele não saiu, mas pode acontecer mesmo isso, dele não querer sair, né? Vamos fechar aqui, ó. Agora ele sai, né? Deve ser porque tinha uma instância aberta de WebSocket, alguma coisa assim. Até uma coisa para a gente dar uma revisada. Ele não quer sair quando a gente fecha. Então, npm start. Novamente. O carinha está aqui. Tá? Então, é mais ou menos essa a forma como a gente faz modificações na interface gráfica. Tá? Na interface gráfica é mais ou menos assim. É lógico que existem outras coisas mais difíceis, como essa que eu falei para vocês, né? Que elas vão te dar um pouquinho mais de trabalho, mas é só você sempre focar nas coisas em que você vê que não vai mudar, né? Então, por exemplo, assim, Ctrl Shift I, por exemplo, aqui, eu vou tentar aumentar um pouquinho a janela aqui, um pouco mais confortável. Vou aumentar um pouquinho aqui também. Tá. Então, por exemplo, eu quero fazer uma modificação aqui, nesse cara, né? E ele é gerado via código, obviamente, né? Então, em vez de eu vir inspecionar ele, né, eu posso inspecionar o pai, né? Então, o nó pai. Tá? Então, eu posso vir aqui inspecionar esse nó aqui, ver como é que ele está sendo formado, né? Então, tem uma div, tem outra div, aí eu posso ver até onde, né? Ele vai. E a gente pode, por exemplo, verificar até qual estrutura está presente dentro do index. A partir desse momento que você acha qual estrutura está presente no index, até qual estrutura, né? A gente consegue ver, por exemplo, no código, quem está manipulando essa estrutura fixa, né? Para adicionar coisas nela. Tá? Então, você pode fazer essa busca. Então, é uma espécie de engenharia reversa, né? Que funciona bastante rápido aí, vai te economizar tempo de entender esse código, que é um código gigantesco. Tá? Então, por exemplo, aqui nós temos uma div, né? Que é essa div, esse quadro grande aí. Temos uma outra div sem nome, sem nada. Temos uma table, e essa table tem um ID. Tá? Então, eu posso fazer a tentativa, eu já não lembro mais, né? Apesar de eu ter participado bastante do desenvolvimento desse código. Eu não lembro mais, é muito grande o código. Então, eu posso vir aqui e verificar se esse ID, né, ele está presente no meu HTML fixo. Tá? Então, vamos ver aqui. Não. Aqui. Vamos ver se ele está presente aqui no meu HTML fixo. Então, vou fazer mais um Ctrl F. Nossa, não consigo deixar a página centralizada. Então, opa, aqui está. Né? Então, ele já tem... Aí, quando eu achei aquele ID, né, eu já vim direto na tabela e ele já tem aqui uma certa estrutura maior, né? Que provavelmente está se referindo aqui àquela parte inicial da tabela, né? Que é o t-head. Exatamente, aqui, ó, o t-head, né? Temos uns grupos aqui, né? Que ele provavelmente está usando para definir o tamanho de cada coisa, de cada coluna, tá? Temos a t-head, que ele está usando aqui, é o order title, data type, né? Que ele está usando aqui, ó, para colocar esse cabeçalho. Então, o cabeçalho é fixo, né? Nós sabemos que o cabeçalho é fixo.
E o que vai mudar mesmo é o T-body, ó. Tá? Então, o T-body é o que vai realmente ser inserido coisas lá, né, via código, né? Então, dependendo do que o cara colocar, dependendo do que ele adicionar, então esse conteúdo todo vai ser modificado via código mesmo. Por isso que esse cara é vazio no index HTML. Beleza? Tá, ok. Esse é o inicial, uma aula bem inicial sobre a interface gráfica, né, primeiramente. E aí a gente pode fazer aqui uma outra visão, que é a visão dos próprios geradores, né? Então, segundo momento dessa aula que eu gostaria de mostrar para vocês, né? Acho que já está bem contemplado aqui na parte de interface gráfica, apesar de ser uma coisa bem mais profunda, né? Que vai, inclusive, entrar aqui nos scripts, né? Então, vai ter o UI Logic, que vai mexer aqui nos cliques do botão, quando o cara deleta, quando o cara clica, quando o cara arrasta e solta, né? Por aí vai, tá? Então, isso aqui seria a lógica da interface gráfica. Mas eu quero mostrar para vocês aqui, apesar disso, né? Também é super importante entender o próprio DataGen, né? Então, ele está aqui nessa parte DataGen e ele tem um arquivo inteiro aqui, bastante grande também, mas que é fácil de entender. Não é um arquivo grande, mas que é um arquivo fácil de entender, né? E esse cara aqui é digamos, o núcleo desse programa, tá? Pode chamar ele de núcleo do programa, ele é o centro do programa, né? Ele aqui tem toda a lógica de geração, tá? Então, ele é composto aqui por algumas classes. Tá? Ele está trabalhando aqui com a versão não sei se é a mais atual, mas é uma versão bem atual do JavaScript, né? Que já tem aqui esse conceito de classe. Ele não é bem a classe que a gente conhece em Java, tá? É importante entender isso, é importante, quando for programar em JavaScript, é importante entender que ele não existe o conceito de classe em tempo de compilação, tá? Em JavaScript não existe esse conceito de classe em tempo de compilação. Essa classe é uma classe em tempo de execução, tá? Então, ela foi criada, até a palavra-chave classe, essa sintaxe, né, de classe, foi criada para melhorar a linguagem sintaticamente falando. Então, não houve aí uma modificação na estrutura da linguagem. Não é que a linguagem agora aderiu ao conceito de classe, não é isso. É que ela mudou ali algumas formas. Na verdade, primeiramente, se enxergou que existia um padrão no desenvolvimento das pessoas, né? As pessoas iam lá e desenvolviam alguma coisa que lembrava a criação de classes, né? Então, se criava uma estrutura e a partir dessa estrutura se gerava objetos, né? E esses objetos tinham essa coisa em comum, né? Eles tinham um prototype, que é o que o JavaScript de fato usa, né? E esse prototype era compartilhado. E os desenvolvedores, os mantenedores da linguagem, né? Que eu não sei exatamente com quem está essa manutenção da linguagem, eu acho que está com órgãos aí, né? Tipo W3C, tá? Não sei se são eles realmente que fazem isso, mas eles perceberam que era mais fácil simplificar a forma como se estava fazendo, tá? E aí esse conceito de classe é a simplificação de alguma forma de código que era feito antes, tá? Então, isso aqui, esse mesmo comportamento é possível, tá? Usando o JavaScript antigo. Lógico que se eu rodar esse código aqui no JavaScript antigo, não vai funcionar. Tá? Mas ele é possível. Como? Usando outra sintaxe. Basicamente é isso. Tá? Então, não houve aqui, digamos, uma adição de tipos. JavaScript continua sendo uma linguagem que tem um tipo mutável. Tá? Isso é importante porque depois de repente vai vir alguma coisa aqui que vai pensar com que o cara tem ali um cara do tipo generator para sempre, mas na verdade ele não é para sempre do tipo generator, né?
A gente como programador vai manter ele como tipo generator, obviamente, né? Vai ser uma decisão nossa, mas sabendo que é possível que ele não seja. Tá? Então ficou meio abstrato esse começo aqui, mas mais para deixar isso bem claro e caso você queira estudar um pouco mais de JavaScript, queira se aprofundar nessas nuances da linguagem, é interessante dar uma lida, principalmente nesses novas coisas, tipo a questão da classe, né, e esses sintaxe de como se cria. É até interessante acho que foi um Stack Overflow que eu li uma vez uma resposta Stack Overflow, ou pode estar na documentação oficial mesmo, né? Eles dizem que essa sintaxe de classe ela é uma syntactic sugar, né? É uma açúcar de sintaxe, mais para para melhorar do que para adicionar de fato, né? A função de classe, que é uma função pensada para o tempo de compilação. Beleza. Então, vamos lá. Então, quais são as classes que nós temos aqui, né? Temos várias classes. Talvez lá embaixo nós tenhamos a estrutura geral para a gente entender esse negócio todo aqui. Então, são muitas classes. Né? Muitas mesmo. E existe uma ordem, né? Era até interessante um dia a gente desenhar o diagrama de classes disso aqui, né? Vai ficar um negócio meio esdrúxulo. Talvez possa usar reticências, né? Tipo, pega os principais e depois dos principais taca a reticência nos outros, né? Ok. Tem bastante mesmo. Beleza. Chegamos aqui num ponto interessante. Então, a classe principal, a primeira classe de todos é a classe Generator, né? A classe Generator, ela é a classe mais abstrata, né, que identifica um gerador unitário, tá? Então, ela identifica um quadradinho desse aqui, ó, tá? Então, aqui tem o Uniform Generator, né? É um tipo de gerador, tá? Não é possível usar o generator abstrato como um carinha desse aí, né? Então, ele seria aqui, fazendo uma analogia com Java, né? Ele seria uma classe abstrata, tá? Aqui em JavaScript eu consigo dizer que é uma classe abstrata? Não sei se tem atualmente, mas acho que na época que eu coloquei isso aí, não, tá? Não tem. O cara vai poder dar um new, vai poder dar um new generator? Vai, tá? Vai poder dar um new generator, mas não é para ele fazer isso. A gente já sabe aqui como programador que não é para você ir lá e dar um new generator. Ela é a classe mais abstrata e, de fato, ela não gera nada. Se a gente for ver aqui, ó, se a gente for dar uma olhadinha aqui, provavelmente o método generate dela deve estar tão abstrato que, ó, que não tem nada demais. Né? Tá inclusive errado isso aqui, eu acho. Tem que ter um padrão aqui para isso aqui, não é assim que se faz. Depois eu vejo aqui com mais calma. E aí, então aqui, ó, por exemplo, o que ele está falando aqui? Generate, né? Gera aí alguma coisa. O que ele vai gerar? Aí ele vai dizer, ó, this.generator, né, que é o gerador filho, tá? O generator tem outro generator dentro dele. Isso é interessante, tá? Todo gerador tem um gerador filho, tá? Pode ser um gerador filho nulo, né? Ou aí é que ele vai adicionar os geradores, ó, tá vendo? Como filho. Então tem o método addGenerator aqui, ó. Então quando eu venho aqui no meu programa, né, e clico em mais, o que ele faz é chamar esse código addGenerator, né? Então esse cara aqui vai ser um filho desse, tá?
Então, quem vai estar no ponteiro generator desse gerador, né, será aquele cara lá, né, de baixo. Então, vai ter uma estrutura hierárquica. Tem vários métodos acessórios, porque tu pode alterar a ordem dos geradores, né? Então, foi se criado aqui vários métodos acessórios para ajudar nesse ponto. Tentou-se fazer aqui uma espécie de documentação, né? Tentou-se fazer, mas pelo visto não está muito bacana. Né? Mas tem alguma coisa aqui, né? Dá para ler alguma coisa aqui. E é como eu falei, né? Então, o generate do generator, né? Dessa classe generator, esse método generate, ele não é tão esclarecedor. Ele vai verificar se tem um filho, se ele tem um operador, né? Se ele tiver, ele vai chamar o operador, mandar o filho gerar, pegar esse subvalue que está sendo passado por parâmetro, tocar no operador e mandar para o last generated, retornar o last generated. Né? Ou ele pega o subvalue e joga como last generated, né? Ou ele manda, se ele tiver o filho, né, e o operador, então ele manda o filho gerar e jogar no last generated. Então, ele em si não gerou nada, né? O que faz todo sentido, porque ele é somente um cara abstrato, tá? Então vai ter aqui caras herdando, né? Estendendo aqui o gerador, e aí sim, esses caras aqui vão começar a ser, de fato, caras que são, que podem ser listados lá no meu, aqui no meu programa, né? Como tipo. E aí a gente tem aqui, depois disso, né, alguns subtipos. Né? Então tem o tipo randômico, tem um subtipo, vamos ver aqui no programa logo direto. Randômico, sequência, função, acessório e geométrico. Tá? Então são supertipos, na verdade, né? Subtipos de generator, mas são supertipos ainda. Tá? E essa definição toda está bem aqui. Ó. Tá? Então você tem aqui um list of gens. Tá? Então isso aqui, eu peguei o datagen, né, que é um objeto. É o objeto que é exportado como módulo. Tá? Isso é importante também vocês darem uma olhada na documentação do Node.js, que ele tem lá um módulo exports e como funciona isso, porque isso aqui vai funcionar, vai fazer com que eu possa dar o import, né, nesse JS aqui, datagen JS, tá? Da feita que eu der esse import, ele vai colocar toda essa estrutura que eu estou mostrando para vocês aí dentro desse objeto datagen e ele vai poder usar isso em outro projeto, tá? Então, por exemplo, deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Isso aqui, ó, é o require, né? Na verdade. É o import require, entre aspas, né? É só muda a sintaxe. Então, quando o cara dá o require alguma coisa, né? Ele tá pegando um script desse, né? E deixando ele disponível aqui dentro dessa variável, tá? A forma como o Node.js faz isso é daquela forma. Então, quando eu crio aqui o meu módulo, né? Que pode ser importado por outras classes, o que eu faço é isso aqui, ó. Eu jogo ele no módulo exports, tá? E aí, a pessoa que importar, né, ou o código que importar esse código aqui, vai ter acesso a tudo que tem dentro do datagen, tá? Beleza? E aí, dentro do datagen, eu já estou listando aqui para a pessoa, né, de forma estática, quais são os geradores que podem ser implementados, tá? Que podem ser instanciados. Então, aqui eu já coloco a lista de todo mundo. Então, se você criar um novo gerador, né, que pode ser instanciado, tá? Você vai ter que colocar ele aqui.
nessa lista. Então, você vai criar de lá em cima como uma classe normal e também vai ter que adicionar essa lista, porque é justamente dessa lista que está sendo observado isso aqui, tá? Está sendo colocado aqui, sendo montado esse quadro. Tá? Também tem aqui, provavelmente, os supertypes, ó. Tá? Então, se você criar um supertype, você também vai ter que colocar ele aqui, nessa lista. Então, aqui são listas estáticas, né? Como se fossem declarações de constantes, né? Se a gente fosse pensar aqui no Java, né? Ok. Aqui é a lista de helps. Algumas coisas aqui não fui eu que criei, então também vou estar por fora. Depois a gente vai estudando com calma. Beleza, então dito isso, né? Agora a gente entende bem aqui, mais ou menos, o que acontece com cada um desses caras, né? E aí, agora vai ser um trabalho um esforço de pegar olhar para ele. Vamos olhar primeiro para o Uniform Generator, né? Que é o mais simples, digamos assim. Então, é necessário herdar uma estrutura padrão do generator, então é necessário observar essa estrutura padrão que existe aqui, tá? Alguns métodos você não precisa reimplementar, outros métodos você precisa reimplementar. Então, com certeza, o generate é um método que você precisa reimplementar, né? Você vai dar uma sobreposição, tá? Então, lembrando lá das aulas de orientação a objetos, tá? Então, sobreposição é quando você tem um método já instanciado, né, já declarado na classe Py, né, na superclasse, você vai sobrepor esse método. Então, o método que precisa ser sobreposto aqui necessariamente é o generate, né, um deles, tá? E o que esse generate aqui do Random Uniform Generator está fazendo, né? Ora, ele é um gerador uniforme, né? Gerador uniforme. Então, o que ele vai fazer? Ele tem que gerar um valor uniforme dentro de um escopo, tá? Então, aqui no construtor, né? Ele está se construindo. Ele vai chamar o método super. Esse método super aqui dentro do construtor, ele significa o quê? Significa o próprio construtor do generate. Então, ele vai chamar esse construtor aqui, ó. Tá? Ele recebe um name, então ele já seta o name. Ele já cria uma estrutura padrão que todo mundo tem, tipo ordem, ID, cria um ID. Esse ID ele é randômico, tá? Cria um ID e tal, cria uma estrutura padrão para ele, então o super faz isso já, tá? Já reaproveita código. Aí o que ele precisa? Ele precisa dizer quais são os parâmetros que ele tem diferente dos outros, né? Então, o Uniform Generator, ele vai gerar um valor uniforme entre um início e um fim. Então, entre um valor mínimo e um valor máximo. Então, pode ser declarado aqui no parâmetro, ou pode ser deixado em branco. Então, se for deixado em branco aqui no parâmetro, ele já vai pegar um valor default 0 para o mínimo e um valor default de 1 para o máximo. Então, se o cara simplesmente chamar new random uniform generator, né, aí joga o parênteses vazio, né, então ele já vai verificar que o min é undefined, né, o max é undefined, o disk é undefined, então ele já vai setar valores padrões para ele. Então, 0, 1 e falso. Tá? Esse disk aqui é se ele é discreto ou não. Tá? Se ele gera um valor discreto ou não. Ok, dado que ele construiu esse cara, né, vamos supor que o cara não tenha passado nada no construtor, né, nenhum parâmetro, então ele vai ter aqui um valor mínimo entre 0 e 1, né, com discreto falso, então vai gerar valores ponto flutuante. E esse generate aqui, né, que você tem que sobrepor, ele está pegando aqui de uma biblioteca, randgen, né, então aqui, ó, require randgen, tá vendo? Quando é possível aproveitar, né? Esse cara aqui é um módulo, tá? Esse módulo, você já baixou ele quando você deu aquele comando na primeira aula, né? npm install, ele já verificou que ele precisava dessa dependência, né? E ele já instalou ela lá dentro da pasta node modules,
tá? E ele já vai, você já vai ter acesso a ela aqui. Tá? Então, randgen, ele tem um método run unif, tá? Ele vai gerar randômico de forma uniforme. E aí eu passo o mínimo, o máximo e esse parâmetro de discreto. Então, esse método aqui vai gerar um valor randômico de forma uniforme, né? E vai armazenar aqui em V, tá? É necessário que você chame, né, o generate do super. Por quê? Isso aqui vai fazer com que você reaproveite um código, né? Qual é o código? É o código, um código padrão que acontece no DataGen, que ele segue um padrão de projeto de chain, né, de cadeia. Se a gente for olhar lá no, no Design Patterns, né, do Gama et al., enfim, tá? Aqueles padrões de projeto padrão lá, né, os primeiros caras do padrão de projeto, eles têm um design pattern lá chamado Decorator, né? E quando eu desenvolvi esse projeto, eu fiz uma versão modificada do Decorator, mas usei muito da estrutura do Decorator. Então, o que o Decorator faz, né? Ele tem lá uma cadeia de objetos um dentro do outro, e quando você chama um método, ele chama esse método em cadeia, em cascata, tá? Então, o encadeamento ocorre quando você adiciona os geradores filhos, e a chamada em cascata ocorre quando você chama o gerador, tá? Então, o que ele tem que fazer aqui é chamar essa cascata, tá? De geradores. Então, se esse handle uniforme tiver um filho, tiver um gerador filho, ele vai gerar o seu próprio valor, vai passar esse valor gerado para a instância filho, né? E a instância filho vai dar conta de gerar o seu próprio valor também e usar o operador, tá? Então, para isso que existe o operador aqui, ó. Esse operador aqui está com a soma, né? E então, o que vai acontecer? Nesse caso, vai ser usado um operador, né? Vai ser provavelmente o operador do pai. Ele vai gerar o seu próprio valor, vai chamar a geração do filho. Quando o filho terminar de gerar, ele vai retornar para ele e ele vai usar o seu operador para pegar esse valor que o filho gerou e operar com o seu próprio valor gerado. Tá entendendo? Então, por exemplo, esse cara que gera um valor numérico, esse cara gera um valor numérico. Um é filho do outro. Então, ele gera o seu próprio valor, diz para o filho gerar, o filho gera e retorna para o pai, né? E o pai vai operar esses dois valores. Né? Operar, nesse caso aqui, é somar. Tá? Então, vai somar os dois valores e retornar. Mas eu posso subtrair? Eu posso multiplicar? Né? Pode. Tá? Então, ele vai virar aqui a multiplicação, por exemplo. Tá? Então, por exemplo, aqui, se eu gerar, vamos supor, se eu colocar soma, né? Vamos colocar soma, né? E aí eu estou gerando um valor entre 0 e 1 e outro valor entre 0 e 10, por exemplo, né? Então, se eu somar, provavelmente vai aparecer valores com 10 aqui, né? Deixa eu adicionar uma outra dimensão para a gente poder enxergar, né? Mais clareza aqui nesse coordenadas paralelas. Tá? Então, aqui, ó, na primeira dimensão, eu estou gerando valores entre 0 e 10, né? Porque está somando os dois valores, né? E se por acaso eu multiplicar? Ele também vai gerar valores aqui entre 0 e 10. Talvez, vamos gerar entre menos 1, né? Vai ficar mais claro ainda, né? Entre menos 1 e 0. Então, olha lá, ele vai gerar valores entre menos 1 e 9, né? Com esse operador de soma, tá? Se eu trocar o operador para multiplicação, então ele tem que gerar valores negativos, né? Que eu estou gerando entre menos 1 e 0, tá? Então ele tem que gerar valores negativos aqui entre 0 e menos 10, né? Tá? Próximo de menos 10. Dependendo da geração, ele vai chegar próximo ou longe do menos 10, né?
Ok? Pessoal, então, eu acho que esse é um básico, 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 tá? Tem bastante outras coisas aqui para a gente ir olhando, mas acho que vai ficar muito comprido a aula. Então, já dá para começar a ter uma ideia, né? Já dá para começar, poxa, dá para começar a vislumbrar aqui alguma coisa, né? Então, tem bastante outras coisas aqui, parâmetros, aí ele explica os parâmetros, olha lá. O que é o máximo, é o menor valor, o que é o mínimo, tá? Então, existe um padrão que se repete aqui, tá? Se você olhar o Gaussian Generator, né, é um padrão que se repete. Eu gero um cara com a coisa normal, né? Com padrão de normal, que é aquele padrão de sino, tá? Não é mais um padrão reto. Eu tenho aqui o meu get parâmetros também, que eu explico meus parâmetros, ó. Ele é uma média, ele é do tipo numérico, né? Eu quero também um desvio padrão do tipo numérico, tá? E temos outras formas acessórias aqui de pegar o modelo, de copiar esse modelo, como é que se copia, né? E por aí vai. Então, dá para entender bastante aqui já desse projeto, nesse sentido. Lógico, existe um universo ainda aí dentro para a gente explorar, tá? Posso fazer umas 2 ou 3 aulas a mais, para a gente ir vendo algumas coisas mais específicas, né? Por exemplo, na próxima aula a gente pode adicionar um gerador novo, tá? Podemos ter uma ideia de gerador novo e adicionar um gerador novo, só para a gente fazer nos exercícios, tá? Deu para pegar, pessoal? Vocês têm alguma dúvida? Bom, da minha parte, eu gostei, assim, associando aí o que a gente já tem estudado. É importante explorar agora pelo código e fazer esse exercício, como diz, né, básico, para ver o funcionamento do código no resultado daquilo que a gente já tem colocado na teoria lá, da ferramenta que a gente tem falado. Perfeito. E aí usar isso aí realmente para treinar o funcionamento do código até um teste que estou fazendo lá usando a ferramenta, que era o que eu estava fazendo só, né? Então vou começar realmente bem do básico aí, e aí vou tirando as dúvidas contigo. Beleza, beleza. E No aí, meu Breno? caso, deu para ter um panorama geral aí do código, né? Aí já dá para iniciar e com as próximas aulas já vai dar para entender um pouco melhor, né? Beleza. Então é isso, pessoal. Vou parar aqui a gravação.